66. Eu, perdido pecador. Os irmãos podem aproveitar e fazer a leitura um verso após o outro. Eu vou começar com o versículo 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andaram segundo o curso desse mundo, segundo o Cristo da potestade do ar, o Espírito que agora opera no filho da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
a Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quem pela graça se salva por meio da fé. E isso não vem de vós, é o nome de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? O irmão Arley vai fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Oremos. a nossa soberano Deus, graças a Deus ao Senhor, Pai, pelos privilégios que estamos aqui, Pai, reunidos para louvar o Senhor. Peço que o Senhor te abençoe, Pai, o presente, e também, Pai, aqueles que ainda não podem ir, Senhor. Também abençoe, Pai, a mensagem será pregada, os cantos serão cantados, que tudo seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Porque eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar, nós vamos ao nosso Deus. Vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. Número 375 do cantor cristão. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Todos?
você está respirando a seu próprio ar que você está emitindo, né? Mas Deus vai ajudar a gente. Ele sabe do nosso esforço e nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Porque se nós estivéssemos aqui para agradar a nós mesmos, nós ficaríamos em casa, né? Nós estamos aqui porque o nosso desejo no coração é de adorar a Deus. E Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. A igreja local existe para isso, para adoração, para nós adorarmos o nosso Deus, né? Muito bem, irmãos, nós vamos agora ter a oportunidade, o irmão Túlio vai tocar o hino, enquanto ele toca este hino, nós vamos estar recolhendo as ofertas e os dízimos ao Senhor nosso Deus. Então todos os irmãos têm a oportunidade de ofertar e dizimar. Luciano vai vir na frente, ele vai, irmão Josias, hoje de manhã formou Luciano, hoje à noite o irmão Josias vai vir na frente, orar e retirar os gasofilados. Oremos. Pai amado, querido, estamos mais uma vez aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, ó Deus. Agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos retornando, ó Pai, de poder aqui congregar e também, ó Pai, ouvir a Tua palavra aqui na Tua casa. Agradecemos, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos retirados, ó Deus, que tem, ó Pai, sustentado a Tua obra aqui, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, guardando, Senhor, a cada um que pode estar ofertando, ajudando e abençoando, Senhor, aqueles que estão necessitando também, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Há alguns avisos, né? Esse mês já está terminando, eu não vou mandar fazer o boletim. Aí a partir do mês que vem nós vamos ter o boletim, né, normal. Mas só avisando os irmãos que o culto de quarta e sexta-feira vai ser normal aqui na igreja, né? Das 8 às 9. Não vai ser até as 9h15, né? Vai ser das 8 às 9 na quarta e na sexta-feira. Então todos os irmãos estão convocados para o culto de oração aqui na igreja. Tá bom? Muito bem, irmãos. Eu vou pedir que o irmão Tiago Madilson faça uma oração nesse momento, pedindo a bênção do Senhor, pela mensagem que nós vamos ouvir agora à noite. Oremos com o nosso irmão Madilson. Irmãos, hoje à noite, o título da mensagem, Jesus, o caminho para o céu, né? E um pastor norte-americano chamado Claude Duval Collin, né? A maioria conhece como C.D. Collin. Ele escreveu muitos livros, bastante livros são livros de cunho fundamentalista, tradicional. E ele então citou, eu copiei bastante, deu quase 15 linhas do que ele disse, né? Então ele citou o seguinte: alguém me disse
disse outro dia que ouvi um homem dizer do púlpito que ia pregar sobre 17 modos diferentes de salvação. Então ele falou assim que alguém estava pregando no púlpito que ele iria mostrar para as pessoas 17 formas de uma pessoa ser salva, né? E ele disse: dá para se fazer carnalmente um espetáculo num esforço humano de se apresentar várias maneiras de ser salvo. Se mal interpretar alguns versículos, pode fazer isso. Por exemplo, lemos também o que a Bíblia diz aqui no nosso texto de Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Nós lemos também que Cristo está chegando como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Então nós podemos ver aqui, nesses dois versos juntados, isso o pastor Cole falando, né? Nós podemos ver aqui que a salvação pode ser adquirida através da obediência. Então, se alguém for obediente, pode ganhar a salvação. A gente vê muito isso por aí, viu, irmãos? Pessoas dizem: se você for obediente, então Deus vai levar você para o céu. Nós vemos também, por exemplo, né? Romanos capítulo 8, versículo 24, a palavra de Deus ela diz assim: porque em esperança fomos salvos. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz lá: tendo sido, pois, justificados pela fé. Juntando os dois versos, nós entendemos, né, que uma pessoa pode ser salva através de algum tipo de ritual. Por exemplo, o batismo, né? Então aí você vai encontrar alguém dizendo assim: se você não foi batizado na minha igreja, você não é salvo. Tem que ser batizado na minha igreja. Então o batismo é um meio de salvação. A forma deturpada, carnal, com que as pessoas estão enxergando as Escrituras. Também, irmãos, nós encontramos aqui, para os irmãos terem uma ideia, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus fala assim: vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Eu li o Tiago 2,24. O 1 Pedro 3,21 fala que também, como uma verdadeira figura, agora vos salvo, o batismo. E aí então Tiago fala: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então dá a ideia aí de que um ritual pode salvar uma pessoa, se ele fizer aquele ritual participar. A gente viu até o presidente do Brasil indo lá em Israel e sendo batizado por um pastor lá, né, no Rio Jordão. Eu não sei qual é a ideia dele, né, se ele achou que sendo batizado lá ele ia ser salvo, né? Mas tem muita gente que pensa isso, viu, irmãos? E assim, ele diz então que muitas pessoas parecem dizer que há várias maneiras de ser salvo. E ele resume então esses versos dizendo o seguinte: muitas pessoas acreditam que podem ser salvos pela obediência, pela esperança, pela fé, pelas obras, pelo batismo, pelo arrependimento, pelo amor por Jesus, e também a salvação pode vir justificada pelo sangue de Cristo. Então, nós vemos aqui que muitas pessoas podem estar olhando de uma forma ou outra diferentes modos de ser salvos, né? E eu queria hoje à noite com os irmãos falar a respeito do que as Escrituras dizem a respeito da salvação. E não existe, irmãos, meia verdade e nem duas verdades em relação a um assunto. A verdade é uma só e nós vamos ver isso hoje à noite aqui com os irmãos. Por quê, irmãos? Porque, na verdade,
no mundo nós vemos muitas ideias sendo compartilhadas de que existem muitos caminhos para se ir para o céu, né? Inclusive as Escrituras falam assim: há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas esses caminhos são caminhos de morte, né? Então a própria Escrituras diz isso. E nós vamos tentar com os irmãos aqui hoje à noite falar um pouco sobre essa questão. Por quê? Porque o nosso texto base, que é Efésios capítulo 2, os irmãos podem ir para lá, né? Efésios capítulo 2 é o nosso texto base aqui para a meditação hoje à noite. A palavra de Deus, ela fala sobre a questão da salvação, e se os irmãos se atentarem para uma verdade absoluta, os irmãos vão entender que só se pode ser salvo uma vez só na vida, né? Eu lembro-me que tinha um senhor que trabalhava comigo na Mercedes-Benz do Brasil, e ele então, na época que eu confiei em Cristo como meu Salvador, ele também fez a mesma decisão. Eu aceitei Cristo como Salvador na Igreja Batista Central de Campinas, e ele numa igreja da Assembleia de Deus. E a gente vivia em bastante comunhão um com o outro, só que eu trabalhava num turno e ele trabalhava em outro turno. A gente se encontrava geralmente quando eu estava saindo, ele estava entrando, né? E uns 3 anos depois, ele estava muito abatido, trabalhando lá, cabisbaixo, né? E eu cheguei para ele e perguntei para ele assim, o que tinha acontecido. Ele falou: eu perdi a salvação. Eu cometi um pecado e perdi a salvação. Então tem muita gente, irmãos, que acha que pode perder a salvação, porque talvez ela pense assim: eu conquistei a salvação, eu fui uma boa pessoa, eu me esforcei, eu obedeci, eu fiz um monte de atividades e Deus então me deu aquela salvação. Mas com o passar do tempo eu fui fraquejando e acabei perdendo a mesma salvação que eu ganhei com os meus esforços. Então tem muita gente que pensa assim. Só que as Escrituras, irmãos, elas falam totalmente o contrário. No capítulo 2 de Efésios, versículo 8, a palavra de Deus, ela fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um presente. Eu vou falar essa palavra aqui, porque os irmãos entenderem, dom é um presente de Deus. É Deus que nos dá a salvação, irmãos. Se você pode falar para mim agora aqui: pastor Jorge, eu sou uma pessoa salva por Jesus Cristo, você vai falar isso, mas você vai falar: não por meus merecimentos, mas por causa do merecimento de Cristo, que lá naquela cruz Ele conquistou a salvação para mim e para quem confiar nele como Salvador. Então a palavra de Deus, ela é clara em dizer aqui que nós somos salvos pela graça, e isto não vem de nós, é um presente de Deus. Deus nos dá gratuitamente, né? Gratuitamente. Nós não temos nenhum mérito na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa que nós temos que pensar, né? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas, elas gostam de se vangloriar, principalmente quando se fala a respeito de salvação, né? E os irmãos sabem que a vanglória significa contar vantagem, né? Contar vantagem a respeito de si mesmo. Então a vanglória significa isso. Eu estou contando vantagem de mim mesmo, dizendo: olha, eu sou bom, eu sou muito bom. Melhor do que eu não tem, pode ter igual, mas melhor não tem. Eu já ouvi muito isso na televisão, alguém falando lá, viu? Isso é vanglória, irmãos. Quando nós acreditamos que nós somos bons, sendo que as Escrituras, ela mostra que nós não somos bons.
Nós somos de natureza humana maus. A nossa carne, ela é tendenciosa para pecar. E o apóstolo Paulo ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço. Há uma luta interior entre o homem e a sua carne. O homem luta para fazer a vontade de Deus, o homem espiritual, e a carne quer fazer a vontade da carne. Então, a nossa carne não tem bem nenhum para você poder bater no seu peito e falar: não, eu sou bom. Não, irmãos, nós somos miseráveis pecadores, homens e mulheres que necessitam de Deus e da sua misericórdia em sua vida. Tem um texto lá em João capítulo 6, abra sua Bíblia lá em João capítulo 6. E por isso muitos dos discípulos, porque discípulos até no sentido mesmo de estarem seguindo a Cristo, mas que, como Jesus colocou o dedo na frente, não creram em mim. Estavam me seguindo, mas não creram em mim. Por que não creram? Porque o Pai não os enviou. Eles não foram vivificados para darem ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo e crerem nele como Salvador de sua vida. Então o Senhor Jesus começou a agir de forma a predizer aquilo que havia de ser e era necessário na vida das pessoas. Porque, irmãos, é muito bonito a gente ler lá em João capítulo 1, versículo 29, quando nós lemos lá: e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele. É muito bonito isso. E ele olha para Jesus e aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito bonito, mas se você pegar aqui o que ele está dizendo, irmãos, é algo muito sério. Qual era a função do Cordeiro para tirar o pecado do mundo? Era a morte. Então, quando João falou isso, ele estava ali profetizando que Jesus haveria de morrer. Jesus haveria de dar sua vida como Cordeiro. Jesus teria que ser sacrificado por nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, Jesus deveria morrer como um cordeiro, morria naquele tempo imolado por causa do seu ofertante que oferecia em prol dos seus pecados. Então, quando o Senhor Jesus começou a pregar sobre isso, aquelas multidões começaram a se desagradar e abandonar o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus ela foi semeada. A palavra que os mandou embora, irmãos, foi esta palavra: ninguém pode me seguir a mim se o Pai não enviar. E eles não gostaram disso, né? E olha, irmãos, às vezes a gente vê tanta gente dizendo: não, eu sou crente, mas é crente enquanto as coisas favorecem, enquanto as coisas dão certo. Mas quando as coisas estão difíceis, a pessoa deixa de seguir a Cristo. Qualquer dificuldade impede ela de seguir a Cristo e de pagar o preço. Porque Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Indicando que a cruz ali, irmãos, é a carga de morte que nós carregamos. Porque uma cruz simboliza a morte. E nós carregamos uma carga de morte, de tribulação, de aflição. A nossa vida é uma vida de luta, irmão. Não adianta você falar: ah, não, eu não quero passar por... Mas você vai passar, crente ou não crente, você vai passar por muitas tribulações aqui. Jesus, falando para os crentes, diz: vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O não crente vai passar pelas tribulações e vai sofrer de problemas de depressão, de tristeza profunda, porque não tem esperança. Mas nós temos, irmão, porque o Senhor Deus, Ele pagou o preço lá naquela cruz no nosso lugar. Ele derramou seu sangue na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia Ele venceu a morte por nós. Jesus, quando antes de ser preso, Ele anunciou detalhadamente o que lhe aconteceria. Tanto é que Pedro, quando ouviu Jesus falar sobre ele, falou: Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ou então eu morro com o Senhor.
Aí Jesus fala para ele, infelizmente, quando acontecer isso, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu o que Jesus falou. Então, irmãos, e nós vimos isso porque Pedro, ele confiava em si mesmo, vanglória. Ele teve que chegar ao ponto de falar, eu não sou ninguém. Se Deus não me ajudar, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então, esse texto que nós estamos lendo, irmãos, nos revela algumas coisas importantes para nós pensar. A primeira coisa que esse texto nos revela é a nossa impotência. Os homens são humanamente impotentes. O homem não é autossuficiente. Todos nós precisamos de ajuda, irmãos. O homem não pode prover para si mesmo nem coisas materiais, nem coisas espirituais, nem coisas temporais, nem coisas eternais. O homem está perdido como uma ovelhinha que se perde e não consegue achar o caminho de volta para Deus. Todos precisam, meus amados irmãos e irmãs, todos precisam de um pastor, do nosso supremo pastor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus está buscando os perdidos. O Senhor Jesus disse, eu vim buscar e salvar os perdidos. Os que já estão encontrados, ele deixa no aprisco. Mas os perdidos, ele vai atrás. Ele está indo atrás das ovelhas perdidas. O homem, irmãos, a gente tem que entender que genericamente falando, em gênero, o homem é pecador e não pode se tornar justo diante do nosso Deus, irmão. Lá no Salmo 5:4, abra sua Bíblia lá para o Salmo de número 5. Salmo de número 5, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Se os irmãos observam aqui o salmista falando, dizendo que no nosso Deus, irmão, a palavra iniquidade significa prática do pecado. O nosso Deus, ele não tem prazer em uma vida pecaminosa. E nós, irmãos, não temos condição de resolver a questão de pecado na nossa vida. Nós precisamos da ajuda de Deus para resolver a questão do pecado na nossa vida. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo, irmãos, nós podemos ter vida. Porque Jesus veio nos trazer vida e não a morte. E hoje em dia, principalmente nos tempos que nós vivemos, hoje de manhã eu falei com os irmãos que eu sinto que por causa dessa pandemia, muita gente está mais desejosa de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho percebido isso. Mas também tenho percebido que alguns estão ficando cada vez mais duros no coração. Está havendo uma dureza maior também na vida de muitas pessoas. E olha, irmãos, por que está acontecendo essa dureza no coração das pessoas? Porque elas confiam mais nas coisas do que em Deus. Às vezes, até dentro da igreja, elas confiam em ordenanças, em cerimoniais, ou até mesmo numa igreja, a fim de ser salvo. A igreja é uma coisa boa, irmãos. Eu senti falta, 3 meses ficando sem entrar aqui na igreja. Eu senti muita falta de estar com Jesus. Mas a igreja não pode me salvar. Nenhum de vocês morreu no meu lugar. E nem eu morri no lugar de vocês. Então eu não posso salvar vocês. E vocês não podem me salvar. Mas o Senhor Jesus pode salvar o perdido. Porque Jesus morreu por ele. A igreja é um lugar bom. É um lugar onde nós, os salvos, nos reunimos para servir a Deus e adorar.
mas a igreja não pode salvar. Nem cerimonial, nem ritual, nem ordenança pode salvar alguém. Só o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo que pode dar àquela pessoa a sua absoluta certeza de salvação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos impotentes, irmãos. Impotentes. E nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Naquele texto em que o Senhor Jesus pergunta, vocês querem me abandonar? Pedro, ele fala ali vamos ler lá, irmãos? Ele não fala para onde, para o que iremos, mas ele pergunta para quem iremos, indicando uma pessoa, né? Então, em João, abra sua Bíblia lá em João capítulo 6, quando Jesus então pergunta, e ele diz ali, versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Para quem nós iremos? Então ele não fala para onde nós iremos, ou para o que nós iremos, indicando alguma coisa. Tipo, eu estou na Igreja Batista, eu vou para a Igreja da Assembleia de Deus, ou vou para a Igreja Universal, ou vou para... Não está falando nada disso, para coisas. Ele está falando sobre uma pessoa, porque ele sabia que a salvação estava numa pessoa, não numa coisa. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus é uma pessoa, irmãos. Deus tem sentimento, emoção e vontade. Quando eu peco, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele se entristece por eu pecar. Por isso a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ele é uma pessoa. Nós podemos conversar, dialogar com ele. Deus é uma pessoa, irmãos. Por isso que tem muita gente que está indo para a condenação porque está confiando em coisas, como ordenanças, cerimônias, ou até mesmo numa igreja. Terceira coisa, irmãos, que nós temos que pensar: as qualificações de Salvador, que Pedro diz lá, para quem iremos nós? As qualificações de Salvador, ou a que tipo de pessoa nós devemos ir. Se a salvação está numa pessoa, então temos que saber quem ela é. Temos que ir a quem possa e esteja disposto a nos salvar. Quem é neste mundo, irmãos, que foi anunciado como Salvador? Quem neste mundo pagou o preço morrendo na cruz por nós? Os soldados, irmãos, até que falaram para Jesus. Olha lá o capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como Ele me amou até o fim, irmãos? Ele foi até o fim. Ele não desistiu de mim nem de você. Quando os soldados falaram: se tu és o Filho de Deus, desce daí, Ele não desceu. Ele se entregou e morreu naquela cruz por mim e por você. É o único que pode e tem as qualificações de ser o Salvador de cada um de nós e de cada um dos homens deste mundo. Porque a palavra de Deus, ela fala, irmãos, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus é clara, que Deus amou todas as pessoas do mundo, e por elas Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz, ser sacrificado no lugar de todos os homens e mulheres do mundo. Mas a gente sabe que a maioria não tem dado ouvido para a mensagem da salvação. As nossas fraquezas,
as tentações, o pecado que habita em nós, nos afasta de Deus. E o único que pode tirar isso de nós é o Senhor Jesus Cristo. E na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida, se sacrificou por mim e por você. Em Hebreus 4,15, para os irmãos terem uma ideia, abra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aqui nós vemos a qualificação do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é o único que pode perdoar os seus pecados e salvar você. Diz lá, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos, porém, um que é como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é Ele, irmão? É Jesus Cristo. Ele é o único que pode interceder a Deus por nós e dizer: Pai, perdoa eles por mim. Eu morri por eles. Perdoa. E o Pai vai ouvir o Filho. Porque o Filho, como diz as Escrituras, Ele se compadeceu de nós. E Ele morreu na cruz do Calvário por nós, por cada um de nós. Porque Ele me amou, amou a mim e a você até o final. E a última coisa que eu queria mencionar aqui com os irmãos é que, apesar da nossa impotência, da nossa fraqueza, da nossa sermos muito fracos, o Senhor Jesus venceu em nosso lugar para que nós pudéssemos obter a vitória através dele. Se os irmãos pararam para pensar a respeito do que Jesus fez antes de ser crucificado, o Senhor Jesus, Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois, é uma outra mensagem, não vou entrar nessa questão aqui, Ele foi tentado nas áreas humanas que todos nós somos tentados pelo diabo. E Ele venceu a todas as tentações. Por isso que a palavra de Deus diz, Ele conhece a nossa capacidade, Ele conhece a nossa limitação, e Ele então sabe, Ele sabe, porque Ele passou por isso, Ele sabe o que nós passamos, e Ele se compadece de nós. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Não há outro meio de um homem e de uma mulher para o céu, a não ser por Jesus Cristo. Não tem nenhum outro nome dado aqui no mundo, a não ser o de Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos. E Ele pagou o preço por nós. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. Para que nós pudéssemos ter vida, Ele morreu por nós naquela cruz. Então Ele é o que pode salvar você, Ele é o que pode me salvar. Ele é o que pode salvar todos os que estão assistindo esse vídeo nesse instante. Eu quero concluir, então, irmãos, que Jesus Cristo é o único a quem o pecador pode ir a fim de ser salvo. O pecador se encontra completamente impotente para salvar-se a si mesmo. Nada, a não ser Jesus Cristo, pode salvar o pecador de uma condenação justa dada pela lei de Deus. E a Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. E a morte ali não é só a morte física, é a condenação eterna para o lago de fogo. Deus, irmãos, Ele tornou-se um homem, foi tentado em todas as maneiras, viveu uma vida perfeita e santa, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para salvar o pecador da pena do pecado. Depois subiu ao céu. Lá em Atos capítulo 1, a palavra de Deus fala que Ele subiu ao céu. E da mesma maneira que Ele subiu, os anjos já falaram, Ele vai voltar. E agora, irmãos, Ele está como nosso advogado, intercedendo por nós diante de Deus. E Ele está convidando as pessoas a chegarem até Ele, se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Cristo como Salvador. E o último verso que eu quero ler com os irmãos, está lá em João capítulo 14, é bem conhecido dos irmãos, né? Eu gosto muito desse verso. O Senhor Jesus falando com os discípulos no versículo 6, Ele fala assim:
E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, irmãos, ele exclui qualquer tipo de situação. Uma igreja, um ritual, uma religião. Ele diz: só eu posso te levar para o Pai. Mas ninguém. Em quem nós confiamos, irmãos? Em que você confia? Para você poder falar: eu vou morar com Deus no céu. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Nós vamos orar. E se você está aqui hoje e ainda não confiou em Jesus Cristo como Salvador de sua vida, o desafio é que você possa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confiar nele como Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados e te dará a vida eterna. Ó Deus amado, obrigado por podermos estar aqui nesta noite e ouvir a mensagem do Senhor, que Jesus é o caminho e não há outro. E quem confiar em Jesus terá os seus pecados perdoados e receberá a vida eterna. Eu oro a Deus e peço a bênção do Senhor, para que todos que aqui estão possam ter esta certeza absoluta de que confiaram em Cristo e não em si mesmos, e que vão morar no céu pelos méritos da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós, derramou seu sangue, foi sepultado, e ao terceiro dia Ele venceu a morte em nosso favor. E Ele entrou no céu como o primeiro de muitos que entrarão porque confiaram nele como Salvador de sua vida. Eu oro a Deus pedindo a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma estrofe só, de um hino, a escolha dos irmãos. 349. Vamos ficar em pé e vamos cantar a primeira estrofe deste hino. E logo em seguida o diácono José Ferreira vai orar encerrando o culto desta noite. Rica promessa. Deus